E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos falar hoje sobre um assunto muito importante para o Bayern de Munique, que é a janela de transferência de janeiro. Porque eu já vou dizer para vocês, eu acho que é o momento do Bayern mostrar ambição. E por que eu tô dizendo isso? Eu acho que o Bayern precisa contratar. Eu já vou explicar melhor para vocês. Não sei se vocês já viram aqui no vídeo, mas tô com várias abas abertas, porque tem muita coisa para falar nesse vídeo. Mas basicamente o elenco do Bayern é bem curto. Eu acho que o Bayern precisa de pelo menos uma contratação para mostrar ambição e tentar ganhar Champions League nessa temporada. E o que me fez querer gravar esse vídeo, eu ainda vou gravar um outro quando chegar mais perto de janeiro, né? Quando chegar a pausa de inverno, pra gente falar melhor de quem o Bayern pode realmente contratar. Mas é esse momento incrível que o Bayern vem vivendo. A gente tá vendo um super Bayern, a melhor versão que o Bayern pode ter, a gente tá vendo agora, talvez um pouco melhor no futuro, mas assim, a gente tá vendo realmente um Bayern avassalador. Mais do que isso, a gente tá vendo esse cara aqui, Harry Kane, a gente tá vendo o auge do Harry Kane, o prime, um jogador que eu já vou dizer pra vocês aqui. Pra mim, Olise, Musiala são talentos que têm potencial bola de ouro. Se a gente vê um Dembélé ganhar bola de ouro, eu acho que Olise e Musiala também podem ser jogadores que disputem bola de ouro. Mas o Harry Kane é um jogador bola de ouro, ele tá em outro patamar. O Olise e o Musiala não estão totalmente prontos ainda. Eles são jogadores prontos, obviamente, são jogadores da elite, mas eu não acho que eles estão no auge. E mesmo quando eles estiverem no auge, eu acho que o Harry Kane, mesmo assim, é um patamar acima desses caras. O Harry Kane é um fenômeno, é um camisa 9 do mais alto nível, que é um 10 que volta pra marcar. Cara, ele é realmente um jogador muito diferenciado e ele tá no melhor momento da carreira dele. Ele atingiu finalmente o melhor nível dele. E eu acho que o Bayern não pode desperdiçar o Harry Kane. Por quê? É um jogador de 32 anos. Eu ainda acho que o Harry Kane, como é um cara que tem um físico excepcional, e um cara que se cuida demais, é um cara extremamente profissional, eu ainda acho que tem pelo menos uns 3, 4 anos de alto nível no Harry Kane. Mas não é garantia. É um jogador já de 32 anos. E é um cara que eu acho que a temporada que vem, eu acho que ele vai continuar no Bayern. Eu não acho que ele vai sair do Bayern agora. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele vai voltar para a Premier League. Então eu não sei quanto tempo o Bayern vai ter o Harry Kane disponível no elenco. Eu não sei quanto tempo o Bayern vai ter o Harry Kane no seu melhor nível. E o Bayern tem um jogador tão diferente como o Harry Kane, um jogador fenomenal, eu tô falando, ele é um absurdo o Harry Kane, um monstro. O Bayern não pode desperdiçar os 100 milhões que foram gastos nele sem ganhar a Champions League. O Bayern não pode. Tá bom, o que eu já vou dizer pra vocês, não dá pra garantir que você vai ganhar a Champions League. Não tem como se garantir, porque é uma competição que tem 8 times da elite europeia. E vários jogos que são decididos nos detalhes, às vezes até por sorte quem ganha. Então não dá pra se garantir. Mas eu acho que é hora do Bayern mostrar ambição e gastar um pouco de dinheiro em janeiro pra aumentar as chances de ganhar essa temporada. Porque vai ser um desastre, na minha opinião, se o Bayern, com esse elenco curto, sofrer uma ou duas lesões, ou os jogadores cansarem, porque eu já vou mostrar pra vocês, mas o estilo de jogo do Bayern é muito intenso, e perder a Champions por conta de falta de elenco. Pra mim vai ser um desastre, porque esse Bayern é incrível. A gente tá vendo uma versão do Bayern igual, nesse momento, é mesmo nível lá de Bayern 2020, Bayern que é pra ganhar a tríplice coroa. Mas eu acho que pra você manter esse nível, você precisa de um elenco mais encorpado. O elenco do Bayern é muito curto. É muito bom. O elenco do Bayern é muito bom, mas é muito curto. E hoje, no futebol, a questão do calendário tá sendo cada vez mais importante. A gente tá vendo muitos times ganharem quem tem mais fôlego, quem tem os jogadores mais saudáveis. Muitas vezes, não é quem é o melhor time, é quem tem menos jogadores lesionados. E o Bayern, se a gente for ver aqui, ó, eu até separei essas estatísticas. Aqui na Bundesliga, né? O Bayern é o segundo time que mais correu na Bundesliga. O que mais correu aqui é o Hoffenheim, com 1.230 quilômetros. O Bayern tá com 1.220, 10 quilômetros a menos só. Mas é o segundo que mais correu. O estilo de jogo do Bayern é extremamente intenso. Aí se a gente for pra Champions League aqui, o Bayern é o terceiro time que mais correu. E esse Copenhagen, eu nem sei se tá contando os playoffs aqui, eu nem sei se eles jogaram, mas se a gente for ver, o Bayern não tá liderando, mas o Bayern tá lá no topo dos times que mais correm na Europa. O Bayern é um time muito intenso, não é à toa que esse Bayern joga tão bem e é tão superior aos adversários.
Porque não é um Bayern que é só melhor tecnicamente, melhor treinado. Também é, o Bayern tá muito bom em todos os quesitos. Mas é um Bayern que corre muito, é um Bayern que cobre mais campo com o adversário, que joga numa rotação acima. Quando você joga de forma tão intensa, você tem um desgaste maior. Os jogadores precisam descansar, você precisa de banco para rodar o elenco, porque para você evitar lesões, ou jogando de forma tão intensa, você pode ter lesões, né? E daí você precisa de elenco para substituir os jogadores machucados. Eu acho que é momento do Bayern contratar, até porque eu vou falar para vocês aqui. Todo mundo sabe que eu sou o fã de carteirinha do Olise, né? Todo mundo sabe que, cara, eu sou apaixonado pelo Olise. Quem me acompanha aqui no canal, se tem um jogador que eu elogio aqui é o Olise. Mas quem assistiu os últimos pós-jogos viu que eu não falei tão bem dele nos últimos pós-jogos. Eu falei, ele ficou meio sumido, fez uma jogada ou outra, mas não foi tão bem. E por que que o Olise tá numa fase abaixo do normal? Eu já vou falar, o Olise está numa fase ruim. Não que ele tá jogando mal, mas ele tá jogando bem menos do que ele pode. Não acho que ele tá mal, mas eu acho que ele pode fazer bem mais. A gente já viu um Olise bem melhor que esse. E por quê? Se a gente for ver, olha aqui, ó. 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos. Tem só alguns jogos que ele descansou um pouco. O Olise joga quase todos os minutos. O Olise é um jogador que quando ele chegou no Bayern, eu tinha uma preocupação muito grande, porque ele tinha um históricozinho de lesão no Crystal Palace. Na temporada passada, bem ou mal, o Bayern tinha o quê? Coman, tinha Sané no banco, então o Olise rodava mais. Até por isso o Olise foi um jogador tão constante, porque tinha mais reservas. E nessa temporada o Olise vem descansando muito pouco. Eu acho que o Olise deu uma cansada nos últimos jogos. E eu acho que precisa de mais reserva, principalmente no ataque, a gente já vai falar sobre isso. E nem tem o Leonard Cole, só que o Leonard Cole é um moleque de 17 anos. Ele vem jogando muito bem, muito talentoso. Mas nem sempre o Company confia pra botar ele nos jogos mais difíceis. E o Leonard Cole também é muito baixinho, né? Então, por exemplo, contra o Union Berlin, que era um jogo muito físico, o Company preferiu manter o Olise, ou botou o Leonard Cole só no segundo tempo, quando já tava um jogo mais tranquilo, entendeu? Eu acho que precisa de mais reservas, principalmente no ataque. Porque pode dar ruim. Imagina se o Olise machuca. É um baque absurdo pro Bayern. O Bayern, o Leonard Cole, que pode surpreender, né? É muito talentoso. Mas que não pode garantir que um cara de 17 anos vai ganhar sua temporada. E daí, chegamos. Então já mostrei pra vocês, o Bayern é um time que precisa contratar. Na minha opinião, o Bayern tem que contratar não porque é uma necessidade que o time tá mal. Mas eu acho que o Bayern tem que contratar para conseguir manter esse nível e aumentar as chances de ganhar Champions nessa temporada. É para aumentar as chances. Por isso que eu tô falando, não é uma contratação necessária, não é necessariamente obrigatória, mas é uma contratação de ambição, para mostrar para os chefões do Bayern chegarem e mostrar, a gente quer ganhar. É contratação da ambição. Quais são as posições que o Bayern pode contratar? Vamos lá. Vou até abrir aqui o negócio do Bayern, os jogadores. No gol não precisa, na zaga. Saiu rumores, eu queria trazer para vocês aqui, que o Bayern está interessado no Givairo Reed, que é lateral direito do Feyenoord. Eu não conheço. Daí esse aqui eu vou ter que falar com terceiros falaram para mim, né? Eu vi vídeo do BC falando que ele é um bom prospecto, bem promissor, mas é bem novo também. E que tá falando aqui, o Bayern tá em conversas avançadas com ele e que tem vários times interessados, da Inglaterra principalmente. E que o Bayern tá disposto a ouvir ofertas pelo Boey. Então, eu não acho que seja uma prioridade do Bayern reforçar a defesa. Mas eu concordo que seria legal ter um jogador a mais nas laterais. Eu acho que precisa, até porque a lateral esquerda tá defasada, né? Então seria bom ter um lateral a mais, até porque se não tiver ninguém na lateral esquerda, você bota o Laimer pra lá e você tem um lateral direito melhor que o Boey, né? O Boey não tem nível Bayern. Então o Bayern já está disposto a ouvir oferta pelo Sacha Boey em janeiro. Então assim, se vender o Sacha Boey, vai precisar trazer um substituto. Daí talvez seja o Givairo Reed. Mas daí não é uma garantia, né? Mas não é uma prioridade. Mas assim, se o Bayern conseguir vender o Sacha Boey, daí sim o Bayern precisa contratar para lateral direita. Mas é só se vender o Sacha Boey. Em janeiro, né? Se não, eu acho que é uma contratação que o Bayern vai ter que fazer na próxima temporada. Na próxima temporada, no máximo, tem que vender o Sacha Boey e trazer alguém.
Se vender o Sacha Boey em janeiro, daí contrata também. E o Jairo Reed é uma opção interessante, porque falam que ele é bem promissor. É um jogador novo. Falam que tem um teto bem interessante. E daí o Bayern pode colocar ele como reserva, no primeiro momento. E daqui a 4 anos, por exemplo, se ele se desenvolver bem, ele pode substituir o Leimer. O Leimer tá jogando muito agora, né? Então não dá pra tirar ele do time. Mas a principal posição é o ataque. Por quê? Vamos mostrar aqui o que o Bayern tem pro ataque. Tem titular Harry Kane, Luiz Dias. Vou considerar o Musiala saudável, né? Então, Musiala e Olise. No banco tem Nicolas Jackson, quem sabe que é um jogador que é bem aquém do Bayern. Não, assim, cara, Jackson foi a contratação do desespero. O Jackson não tem nível Bayern. Pelo menos, eu até acho que se ele melhorar algumas coisas, ele tem potencial para ser um jogador interessante. Ele tem características de um bom jogador, mas não tá mostrando isso por enquanto. Ele fez uns golzinhos, mas gol muito fácil, muitas vezes sumido das partidas. Então, ó, o Bayern tem o Jackson, que não é muito confiável. E tem Gnabry e Leonard Cole. Ou seja, o Bayern tem 3 jogadores reservas pro ataque. 3 só. Ou o Guerreiro, que pode jogar como meio atacante improvisado e joga bem, mas é mais um meio atacante. O Gnabry tá fazendo um começo de temporada sensacional. Tá jogando muito bem. Só que o Gnabry, nas últimas temporadas, vem sendo um case de inconstância. Eu tô me surpreendendo que o Gnabry, nesse começo de temporada, tá jogando muito bem e de forma regular. E também o Gnabry sempre vem sofrendo com problemas físicos. E essa temporada ele tá mais saudável. Mas a minha pergunta, até quando? O nível que o Gnabry tá jogando é muito bom. É um excelente reserva. Um excelente titular também. Mas eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir manter esse nível por muito mais tempo. Se ele continuar, excelente. Mas nas últimas temporadas, ele vem sendo um cara bem inconstante. Então é uma dúvida. Não é um cara 100% confiável. Por enquanto, tá jogando um nível excelente. Mas não é tão confiável assim. E o último é o Leonard Cole, que é muito talentoso. Já fez alguns belos gols. Alguns golaços. Mas eu pergunto, será que o Bayern tem que apostar tudo em um cara de 17 anos que tá terminando a escola ainda? Ele é muito talentoso, mas eu não acho que você tenha que apostar sua temporada inteira, né? Como seu reserva, talvez, mais confiável. Tá, o Gnabry pode ser mais confiável que ele, mas o Leonard Cole. Então, se você for ver o banco do Bayern, é um jovem muito talentoso, mas que tem 17 anos ainda. O Gnabry, que tá jogando muito bem, mas vem sendo muito inconstante nas temporadas passadas. E o Nicolas Jackson, que é o Nicolas Jackson. Ou seja, eu acho que o Bayern precisa contratar mais um ponta. E era uma prioridade do Bayern na janela de transferências passada. O Max Eber ficou muito surpreso depois que ele vendeu o Coman e a diretoria não deu aval para ele, não permitiu que ele contratasse um substituto pro Coman. Era uma prioridade do Eber. Ele ficou surpreso. Ele falou assim, como que vocês não estão deixando contratar um substituto? Senão não tinha nem vendido o Coman. Ele sabe que precisa de mais um reserva. Daí pode ser jogador de algumas características. Qual que era o nome que eu pensei que o Bayern podia contratar? Malik Fofana. Só que o Fofana recentemente sofreu uma lesão séria e eu acho que já não é mais uma opção tão viável, né? O Fofana é um jovem ponta muito promissor, é rápido, incisivo e que o Bayern poderia contratar para ser reserva. Ele pode jogar na ponta, ele é ponta esquerda, mas pode quebrar um galho na direita. Ali. E seria uma ótima. E o Bayern poderia desenvolver ele para que alguns anos talvez substituir o Luiz Dias. Só que ele se machucou e agora não é mais uma opção. Ele que era a opção mais óbvia. Qual que é a segunda opção? Semenyo, do Bournemouth. Que é um jogador muito bom, só que é muito caro. Eu duvido que o Bayern vai pagar 70 milhões de euros para contratar ele em janeiro. Duvido. Seria uma boa opção. Ele pode jogar tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita. Só que o Bayern não vai pagar o que é preciso. Se o Bayern não paga isso normalmente nem na janela de meio de ano, que é a que se gasta dinheiro, não vai gastar 70 milhões no Semenyo. E outra opção é o Diomandé do Leipzig. É um jogador que eu não conheço muito, sendo bem sincero, não venho acompanhando o Leipzig jogo pós jogo. Esse aqui é um que o BC falou, né, que muito promissor. Ele falou que é um jogador muito interessante. Realmente é um baita prospecto.
uma baita promessa e que poderia ser uma opção. Só que o Leipzig acabou de contratar ele. Eu não sei qual seria o preço, talvez muito caro. Eu não sei se ele vai estar à venda em janeiro. Mas é uma opção. Só que assim, qual que é o grande problema? Eu acho que o Bayern precisa de mais um ponta. Ou um meio atacante, tipo o Xavi Simons, que eu tava falando. Porque, pra mim, o grande vacilo do Bayern foi não ter contratado o Xavi Simons. O Eber queria muito, mas a diretoria não deixou, né? Por que eu tô falando? É uma questão de ambição. A diretoria do Bayern vem sendo, às vezes, pão. Não tô falando que esse trabalho deles é ruim, porque a gente tá vendo esse super Bayern, né? Mas os chefões do Bayern vêm sendo, às vezes, muito pão duros e pouco ambiciosos. Eu acho que o Xavi Simons seria um encaixe excelente. Ele poderia ser um meia pela esquerda, junto com o Musiala, e cada hora um cai pela ponta e outro vem pelo meio, troca de posição. Ia ser muito interessante o Xavi Simons. Tem uma contratação excelente, mas o Bayern não quis. Então pode ser esse perfil, mais meia, que joga pela ponta, que troca de posição. Ou um ponta mais o estilo Coman. Eu acho que o Bayern precisa de um novo Coman, talvez. Cara rápido, até contra o PSG. Foi um grande problema quando o Bayern tava com um expulso. Não tinha cara rápido pra fazer contra-ataque. Então o Bayern ficou muito preso na defesa. Já ia ser assim de qualquer jeito, mas o Bayern ficou meio sem escape. Não tinha esse jogador velocista. Cara de um x1, entendeu? Tem que ser um cara mais versátil, mais veloz, de um contra um, pra quebrar a linha, quebrar a defesa. Ou um cara mais playmaker, um Xavi Simons, por exemplo. Só que qual que é o grande problema? Cara, a janela de janeiro é muito difícil. A janela de janeiro tem poucas opções e as que tem são sempre inflacionadas e são sempre mais caras. Porque como é um mercado, como é uma janela que normalmente você não deveria contratar, os times não querem vender. Então se eles vão vender é mais caro. Então é um grande problema o Bayern contratar, que eu falei. Joe Mandé, não sei. Eu não conheço tanto jogador, falam que é muito bom. Mas poderia ser uma opção, só que difícil sair em janeiro, deve ser muito caro. Semenyo, mesma coisa. Semenyo até acho que dá pra sair em janeiro, mas vai ser uma bala. Fofana agora machucou. Outro jogador que eu acho que o Bayern vacilou, que é o que eu acho que o Bayern devia ter contratado, era o Sancho. O Bayern tava com a política só de empréstimo. E o Sancho saiu por empréstimo do United pro Aston Villa. Qual que é o problema do Sancho? Ele tá jogando mal no Aston Villa, né? Ele não, por enquanto, ele tá jogando muito mal. Mas se o Bayern contrata o Sancho, né, que na época ele tinha mostrado no Chelsea, o Sancho do Chelsea no Bayern seria uma excelente reserva. Ponta esquerda, ponta direita, chegando por empréstimo, seria excelente. O problema é que o Bayern vacilou de novo. Então, pra mim, o grande problema do Bayern foi não ter mostrado ambição na última janela de transferências. Porque era o momento de contratar. Agora, em janeiro, eu não sei o que vai ter. Eu até vou fazer um vídeo quando chegar a pausa de inverno falando que quem o Bayern pode contratar em janeiro, porque daí já vai ter uma noção a mais maior de quem está disponível no mercado. Seria ótimo pro Bayern contratar um Rashford, igual o Rashford foi pro Aston Villa no começo do ano por empréstimo. O problema é, não sei quem tá disponível, porque o Bayern também não pode contratar um jogador mediano, pagar dinheiro um jogador mediano para jogar 6 meses no banco, talvez jogar pouco, e depois ficar capengando no elenco sem ter função, porque é um jogador que não tem nível Bayern. O Bayern não pode fazer isso. Tem que ser um jogador que tem nível Bayern, uma promessa que para desenvolver, que pode dar um impacto como reserva agora. O difícil é pensar em quem contratar. Esse é o problema. Em janeiro é muito difícil. Mas eu acho que o Bayern devia mostrar ambição. O Bayern não pode dispersar essa temporada. O Bayern precisa de mais opções ofensivas para descansar o Olise, para se alguém machucar, ter um reserva à altura, para rodar mais o elenco. Esse time não pode cansar. O Bayern ganhou do PSG porque o Bayern estava numa rotação muito alta. O Bayern que correu contra o PSG não está escrito. Então, se o Bayern não tiver reservas para rodar o elenco e descansar os jogadores e deixar eles frescos, esse time pode cansar no momento mais importante e perder os títulos. A Bundesliga não vai perder, tá? Mas bem difícil perder a Bundesliga. Mas pode perder Pokal, pode perder Champions. E só um cortezinho rápido, porque eu esqueci de falar uma coisa muito importante na gravação original. O Bayern, em janeiro, poderia contratar em definitivo, o que já é bem difícil e bem caro também, ou contratar por empréstimo, que é ainda mais difícil. Porque como que o Bayern vai achar um jogador nível Bayern, né? Não pode ser um jogador lixo, tem que ser um jogador bom. Por empréstimo, ainda mais em janeiro. É bem complicado, mas se aparecer alguma oportunidade, que nem eu já falei no vídeo, como foi o Rashford pro Aston Villa, o Bayern deveria abraçar. Mas
É bem complicado contratar por empréstimo, porque o mercado é bem escasso, é bem difícil. E outra coisa, eu falei muito da importância de contratar mais um atacante pela questão física, mas tem outro ponto que é muito importante do porquê o Bayern precisa contratar. Porque imagina, quartas de finais, semifinais de Champions League, segundo tempo, o Bayern cansou um pouco os jogadores. Você precisa do quê? De reserva. Você precisa de colocar jogadores e fazer substituições. E seria bom se o Bayern tivesse, que nem eu falei, um novo Coman. O que eu tô falando com um novo Coman? Porque eu falei do Xavi Simons, né? Que é mais playmaker. São jogadores diferentes. Tem alguns perfis de jogadores que o Bayern pode contratar. Mas por que um novo Coman? Porque é um cara rápido, incisivo, driblador. Então imagina, pode fazer toda a diferença no mata-mata de Champions você colocar um jogador descansado, que seja rápido e driblador, no segundo tempo. Você pega a zaga cansada. Você tem um jogador dessas características no banco, pode ser a diferença de você fazer um gol e classificar, ou não fazer o gol e acabar sendo eliminado depois. E tanto serve para o segundo tempo quanto para a prorrogação. Então, para o Bayern é muito importante ter mais jogadores no banco e mais opções, porque num mata-mata de Champions, você saber usar o banco e ter jogadores bons para fazer substituições pode fazer toda a diferença. E eu tô falando, o Bayern não pode desperdiçar o auge desse cara aqui. O Bayern tem o Harry Kane. O Bayern tem que fazer de tudo, tem que mostrar ambição para ter a maior chance possível de aproveitar o auge do Kane e tentar ganhar a Champions. Então, assim, pra mim o Bayern tem que contratar. Eu acho que é sobre isso o vídeo. O problema é quem? Talvez, já falei, contratar um lateral direito se vender o Sacha Boey, uma promessa, beleza. Mas o Bayern precisa de mais um ponta. Um meia barra ponta ou um ponta. Talvez a opção que eu acabei de pensar, eu não botei isso no roteiro, eu acabei de pensar, talvez o Lookman. Lookman pode ser uma opção, ele não é bem um ponta, né? Mas mas talvez o Lookman seja uma boa opção, como um segundo atacante pela esquerda, um ponta que inverte com o Musiala vai pra esquerda, ele vem pro meio, daí troca. O Lookman talvez seja uma opção, talvez. Mas tá bem difícil, gente. Mas eu acho que o Bayern precisa mostrar ambição, abrir um pouco os bolsos, porque o Bayern precisa ganhar algum título nessa temporada, ou aumentar a chance o máximo possível. Porque desperdiçar o auge do Harry Kane e desperdiçar esse super Bayern como um todo seria muito triste. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem um like, compartilhem, comentem. Valeu!